E aí, Fio? Joia? Ó, gostei desse ambiente aqui, então eu vou usar, né, a mesma, vamos dizer assim, a mesma opção para comentar o simulado segunda etapa, tá certo? Vamos lá? Ó, eu espero que você tenha feito. Se você não fez, não veja mais esse vídeo, faça e depois que você responder, você volta a assistir aí completamente, tá bom? Beleza? Então, para você que já fez, não precisa nem apertar o pause aí. Ó, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta, né, questões foram de biologia. A primeira questão diz assim, ó, ele fala assim: nos meios científicos, quando se fala na evolução do ser humano, dos seres humanos, há muito mais perguntas do que respostas. Alguns pesquisadores afirmam que o Homo sapiens chegou ao seu limite evolutivo, na medida em que não precisava mais se adaptar fisicamente para sobreviver. Outros lembram que boa parte da humanidade ainda vive de forma tradicional, de acordo com a sua capacidade biológica, por isso continua evoluindo, né? Aí fala assim: estamos vivendo em uma época em que os novos limites para a evolução humana estão sendo criados pela tecnologia. Nesse contexto, discorra sobre a tecnologia vem contribuindo para ampliar os limites para a evolução humana, principalmente aquelas associadas às inovações na área de medicina. Pô, velho, aqui é uma questão extremamente subjetiva. Você pode falar de vários temas, vários, vamos dizer assim, processos, várias ações, né, que existem aí no mercado, que existe aí no desenvolvimento tecnológico, de atividades em vários setores, mas você poderia citar, por exemplo, o desenvolvimento da tecnologia do DNA recombinante, né, que possibilita a criação, a formação, a produção de substâncias que podem alavancar, melhorar a condição de vida do indivíduo, né? Por exemplo, na produção do GH, na produção da insulina, era uma. Você poderia também falar no desenvolvimento cada vez maior de antibióticos que tentam frear a disseminação de bactérias que são responsáveis por infecções no ser humano, tá bom? Por exemplo, você poderia dizer também a respeito do desenvolvimento de técnicas para aumentar a capacidade do indivíduo captar melhor os nutrientes, reduzindo, por exemplo, a irritação que acontece no seu sistema digestório, no seu sistema entérico, para ser mais específico, seu órgão intestinal. Mas como? Desenvolvimento de alimentos que não tenham a produção de substâncias que vai causar essas irritações. Então você poderia falar de várias coisinhas, de várias técnicas, de vários processos que aumentam de maneira significativa a sobrevida do indivíduo. Tá certo? Beleza? Entenda, citou uma e, sem dúvida nenhuma, justificando de maneira correta, coerente, eu acho que você vai botar para alinhar e eu acho que todo mundo vai fechar essa questão. Beleza? Boa questão, por sinal. Segunda questão, um determinado indivíduo foi questionado a respeito do tipo de sangue em relação ao sistema BO. Ele disse que, na constituição do glicocálix de seus eritrócitos, há, entre outras glicoproteínas, um aglutinógeno que caracteriza o sistema BO, capaz de potencializar os linfócitos B, diferenciados em plasmócitos. Então, quer dizer que se ele tem um aglutinógeno, ou ele é A ou ele é B. Ele tem um dos aglutinógenos, né, do sistema BO. Ou ele é A ou ele é B. Tá certo? Pronto, já matei ele, né? Vamos lá. Vamos ver, vamos adiantar. A secreção de uma das aglutininas, também desse sistema sanguíneo. Por exemplo, ele está dizendo o seguinte, que ele tem um sistema BO, ele tem um aglutinógeno do sistema BO, que pode potencializar a produção. Por exemplo, se ele é A, potencializa a formação do anti-B. Se ele é B, potencializa a formação do anti-A. Perfeito? Vamos lá. Também desse sistema sanguíneo, que pode ser encontrado no plasma de sua mãe, mas não do seu pai. A secreção de uma das aglutininas, também desse sistema sanguíneo, que pode ser encontrado no plasma sanguíneo de sua mãe. Opa! Se está dizendo que
uma das que pode ser encontrada no plasma de sua mãe, uma das desse sistema sanguíneo, está querendo dizer que a mãe tem o quê? Ou o anti-A ou o anti-B e o outro. Se, por exemplo, se o aglutinógeno dele promove a formação do anti-B, a mãe, além de ter um anti-B, tem um anti-A. Então a mãe tem os dois. Então a mãe é O, que não é encontrado no do pai. Pô, se não é encontrado nenhum do pai, o pai é o quê? O pai é AB. Então o pai é AB, a mãe é O e ele é A ou B. Tá certo? Aí fala assim, ó. Considerando as características, aí ele continua, mas não do seu pai, que inclusive apresenta em seus eritrócitos aglutinógenos distintos do sistema ABO. Confirma que o pai é AB, que a mãe é O e que ele é A ou B. Aí fala assim, ó, considerando as características do indivíduo descrito, apresente os seus prováveis genótipos em relação aos tipos sanguíneos do sistema ABO, né? E a inferência dos indivíduos descrito, e a inferência que pode ser feita sobre o genótipo dos seus genitores para os mesmos sistemas sanguíneos. Pronto, ele é A ou B. Então o genótipo dele, com certeza, se ele for A e Azinho, e se for B e Bzinho. E o seu pai é AB, o genótipo A e B, e a mãe é O, genótipo Izinho. Questão massa, legal, a cara da baiana esse tipo de questão, tá certo? Terceira questão, para mim a questão muito massa também. Vamos lá. Foi colocado aí uma imagem, né, de uma síntese proteica. No detalhe colocou lá uma ligação, né, dos aminoácidos. Colocou lá o primeiro aminoácido no sítio P, F-MET-tRNA. F-MET quer dizer formilmetionina. Isto prova de que é uma síntese proteica de procarionte, porque quem tem formilmetionina como primeiro aminoácido é o procarionte, são as eubactérias. Olha que detalhe importante. Por isso que é importante os detalhes, saber os detalhes das diferenças entre procarionte e eucarionte, tá bom? Então vamos lá. Aí fala assim, ó. A ilustração representa uma das etapas da síntese proteica em uma célula procariótica. Ok? A célula procariótica, ele está dizendo que é célula procariótica. Nela estão destacados aspectos estruturais do ribossomo, aminoácidos envolvidos no processo, e em destaque a formação da ligação peptídica. Apresente um elemento da figura que define o processo como característico de uma célula bacteriana, justificando sua resposta. Aí você fala assim, o ribossomo. Não dá para saber se o ribossomo é grande ou é pequeno, 70 ou 80S, não dá para saber. A ligação peptídica acontece também em célula eucariótica. O elemento é a presença do aminoácido formilmetionina, porque nos eucariontes o primeiro aminoácido é a metionina. No procarionte, eubactéria, é a formilmetionina. É esse aí. Descreva a etapa da síntese proteica representada, considerando todos os fatores proteicos que participam do processo. Todos os fatores proteicos que participam do processo. A etapa é a etapa da elongação. E os fatores proteicos que participam do processo, quais são os fatores? Os fatores que envolvem esse processo de elongação é a ligação peptídica, que acontece no sítio P, né, com a ajuda do RNA transportador, beleza? E aí você descreve o processo de elongação, que qual é a etapa a síntese proteica é dividida em 3 etapas: iniciação, elongação e terminação. Essa etapa é a etapa de elongação. Quais são os fatores proteicos envolvidos nesse processo? Quais são os fatores? O RNA transportador, né, que permite a ligação no sítio P, a ligação peptídica, né, que acontece por desidratação. Aí você descreve a elongação. Beleza? Quarta questão. Os coronavírus são a grande família de vírus comuns em muitas espécies diferentes de animais, incluindo camelos, gatos e morcegos. Raramente, os coronavírus que infectam animais podem infectar pessoas, como exemplo MERS-CoV, SARS-CoV, né? MERS-CoV e SARS-CoV. Recentemente, em dezembro de 2019, houve a transmissão de um novo coronavírus, SARS-CoV-2, o qual foi identificado em Wuhan, na China, e causou a Covid-19, sendo em seguida disseminada e transmitida pessoa a pessoa, né? Apresente 2 características presentes no SARS-CoV-2
que é comum a todos os ribovírus. Molécula de RNA, que é comum a todos os ribovírus, e envelope, tá bom? Comum a todos. Ou então capsídeo, mas aí capsídeo tem todos. Todo Covid não tem capsídeo? Pronto, poderia ser, tá certo? Mas RNA, envelope, capsídeo, ele pediu 2. Caracteriza o componente presente no SARS-CoV-2 que potencializa a dissorção com as suas células hospedeiras. O que é a dissorção? A dissorção é a interação. Então, caracteriza o componente. O componente que permite a dissorção é o envelope. Ele pediu para você caracterizar o envelope. O envelope é o quê? É formado com uma dupla camada de lipídios que interage com o receptor e isso aí permite a perfeita interação do vírus com a célula hospedeira. A dissorção. Maravilha? Questão fácil. A Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que apresenta um aspecto clínico variado de infecções assintomáticas e quadros graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a maioria, cerca de 80% dos pacientes com Covid-19 podem ser assintomáticos ou oligossintomáticos, poucos sintomas. E aproximadamente 20% dos casos detectados requer atendimento hospitalar por apresentar dificuldade respiratória, dos quais aproximadamente 5% desses 20% pode necessitar de um suporte ventilatório. Relaciona o comprometimento da ventilação respiratória com o produto gerado da funcionalidade da F0 F1 ATP sintase na íntima membrana mitocondrial. E aí, fio? Relacione o comprometimento da ventilação respiratória. Comprometendo a ventilação respiratória, você vai reduzir o aporte de oxigênio nas cristas mitocondriais. Sem o oxigênio, você não poderá ter o transporte dos elétrons, né, via cadeia respiratória. Com isso, você comprometerá a produção de ATP, porque sem o transporte de elétrons, não haverá fluxo de H+. Sem fluxo de H+, não haverá refluxo. Sem o refluxo, não haverá produção de ATP. Então, assim, relacione o comprometimento da ventilação com o produto gerado da funcionalidade. Qual é o produto gerado da funcionalidade da F0 F1 ATP sintetase? O ATP. Sem oxigênio, eu vou reduzir a produção de ATP. Fechadíssimo. Prova maravilhosa. 5 questões. Aqui, ó. Para você treinar. Como o treinamento foi sensacional, tá certo? Qualquer comentário, qualquer dúvida, como aconteceu na primeira etapa, alguns alunos não entenderam ainda assim, né? Fizeram questão de me perguntar, eu fiz questão também de tentar deixar mais claro, tá certo? Um beijão, até a próxima e tamo junto, sempre. Valeu, galera!